Bom. Com a presença de 12 vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 48 de 2002. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Indicação número 89 de 2002. Solicita do senhor prefeito municipal o cumprimento do artigo 117, inciso 5º do Código Tributário Municipal, artigo 117 da Lei Orgânica e Lei número 5.194, artigo 16, de 24 de dezembro de 1966. Justificativa. Nas obras públicas municipais existentes em nossa cidade, não estão sendo afixadas placas indicativas a que refere os artigos supracitados. Sendo assim, em nome da transparência e publicidade dos atos da administração pública, este vereador solicita que sejam afixadas placas contendo os seguintes itens: obra, contratante, contratado, engenheiro responsável pela execução da obra, valor, data de conclusão e entrega da obra. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 3 de dezembro de 2002, Elias Valdrigue, vereador. Agora nós temos um convite para toda a Câmara. É da escola As crianças concluintes das pré-escolas municipais sentir-se-ão honrados com a presença de Vossa Senhoria, Excelentíssima Família, às solenidades de formatura, que será no dia 13 de dezembro de 2002, às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes. Em nome de todas as diretoras da escola, Adriane, Deise, Maria do Carmo e Regiane, que são das 4 escolas municipais, e de todo o corpo docente, elas nos convidam para participar desse evento na próxima sexta-feira, às 19h30, lá no Ginásio Municipal de Esportes. Formatura da pré-escola municipal. Não havendo mais nada para o expediente, passamos para o grande expediente. Eu convido o vereador Anselmo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente eu vou fazer um pronunciamento aqui na tribuna. E hoje, melhor ainda, que nós estamos contando com a presença do excelentíssimo senhor prefeito na nossa casa, a respeito de uma reportagem que saiu, Salve, Salve Conchas, uma cidade abandonada pela administração. Então, não é bem isso, a gente sabe que é radicalismo, não chega a isso. Mas eu queria só pedir ao senhor prefeito que neste final de ano, como nós estamos aí próximos das festividades, né, natalinas, que mande o encarregado do setor do almoxarifado efetuar um serviço de tapa-buracos, que não é muito, mas são pequenos buracos que estão ocasionando essas reclamações. Inclusive, se o senhor prefeito deve passar pela Rua São Paulo, em alguns lugares da Rua São Paulo tem alguns buracos que estão chegando a incomodar mesmo. Na esquina da Rua São Paulo com a Rua Pernambuco, se a gente ficar um pouquinho lá, a gente ouve um monte de nome que a gente não pode pronunciar nessa tribuna, porque os carros caem no buraco e é uma cratera meio funda e está correndo o risco de cortar os pneus. E em outros lugares apontados na reportagem corresponde à verdade também, né? São pontos de bastante trânsito, bastante tráfego de veículos. Então eu gostaria que nesse final de ano a gente passasse
nesses lugares e não visse mais esses buracos. Eu tenho certeza que o senhor prefeito vai providenciar, através do setor competente, né, a tapagem desses buracos tão incômodos na nossa administração. É só isso, senhor presidente. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, o intuito de fazer uso da tribuna hoje também é breve, mas é de grande relevância também, no fato aqui de, se tratando da empresa, das empresas de ônibus que têm acesso ao nosso município, à nossa cidade. Nós vemos aí que muitas empresas chegam até o município de Laranjal Paulista e dali voltam para trás. E às vezes o cidadão do município é obrigado a descer em Laranjal Paulista e pegar um outro ônibus para vir até a cidade de Conchas. A empresa Serra Dourada também, só nesse mês agora, nesse mês passado, deixou aí por 2 vezes, deixou os passageiros também na mão, e alguns cidadãos aí que tinham compromisso em São Paulo perderam aí os seus compromissos pelo fato de ficarem aí a pé. Então eu solicitaria da mesa, se possível, para se oficializar para a empresa Serra Dourada e para explicar para a gente o que está ocorrendo realmente. A DR? É para oficializar a DR ou a DR, né? DR também, então. Oficializar o DR e a empresa Serra Dourada. E também pedindo aí um apoio nessa Casa de Lei, senhores vereadores, para que nós aí possa fazer um trabalho em cima disso, para que as outras empresas se interessem também de vir até a nossa cidade, para que não parem somente em Laranjal Paulista. Tem o Vale do Tietê, por exemplo, é uma empresa, né, muito importante, e ela não está vindo mais para cá. E nós sabemos que antigamente ela vinha para cá, né? Então, fica aí essa colocação. E também, nós estamos chegando ao final de mais um ano, e nós temos conhecimento, os vereadores sabem disso, todos nós sabemos da história da Sabesp, do que ela tem que fazer, do que ela é obrigada a fazer, se tratando do tratamento de esgoto. E nós sabemos da liminar existente também da juíza da nossa comarca, proibindo aí a Sabesp de executar os novos lançamentos, ou seja, realizar novas ligações, né? E essa liminar prevalece ainda. Eu tive algumas informações aí, ontem, nós tivemos aí algumas informações nesse sentido, e nós precisamos aí, sei lá, oficializar a promotoria, o juizado, alguma coisa, para que nós vemos, eu sei que tive informações também que o que está havendo aí é uma dificuldade de se nomear os peritos para fazer aí avaliar os danos ambientais, né, no Ribeirão, tanto no Ribeirão das Conchas como no Ribeirão dos Lopes. Então, alguma coisa precisa ser feito nesse sentido, para que isso não fique. Estamos chegando no final do ano e, de repente, vai ficando isso no esquecimento, talvez, ou no prazo que foi dado, mas, de repente, o que está havendo? E essa liminar, até quando? Se tem a liminar, por qual razão? Se os peritos vão conseguir fazer a avaliação ambiental? Então, porque nós vemos aí que é um assunto complexo, né? O perito ele pode vir fazer uma avaliação, o outro faz uma avaliação diferente do outro,
Então, é meio complicado isso aí. Então, eu vejo que há uma necessidade de se fazer um trabalho aí, realmente, novamente, fazer uma diligência, oficializar a Promotoria de Justiça, até mesmo a senhora juíza, para que nós voltamos novamente nesse assunto. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não entendi bem aí o que é essa avaliação aí, sobre o que é. O que eu soube, que tive essa informação, é a avaliação dos danos ambientais no Ribeirão das Conchas e no Ribeirão dos Lopes. E a juíza ficou de nomear peritos para realizar esse trabalho. E parece-me que foi já tratado com 2 ou 3 peritos e eles não conseguiram vir e realizar o trabalho. Não, mas eu queria saber o seguinte, e o que isso tem a ver com a construção do serviço de tratamento de esgoto? Porque a juíza, na liminar dela, ela pede primeiro a avaliação e proíbe a Sabesp de fazer as ligações, novas ligações, novos lançamentos. Mas não proíbe a Sabesp de fazer o serviço de tratamento de água e esgoto, de esgoto. Não proíbe. Então pode ser. Não. Tem que ser, ela interessa primeiro ser feita a avaliação para... Mas me parece que isso não é motivo para que não seja construído o serviço de tratamento de esgoto. Porque eu tive a oportunidade de conversar com o senhor Carlos, é um dos representantes da CETESB do Sorocaba, que esteve esses dias na minha cerâmica, certo. E eu puxei o assunto, ele falou que inclusive a Sabesp já entrou com um plano junto à CETESB para o serviço de tratamento de esgoto de Conchas e que esse plano já foi aprovado. Se o plano já foi aprovado, segundo diz, a não ser que ele tenha entendido errado a minha colocação, a minha pergunta, se já foi aprovado, logicamente, esse plano, esse projeto, ou essa solicitação de licença para tal fim, já deve ter sido encaminhada à Sabesp. Agora, o que eu acho que deve estar faltando é uma verba do governo do Estado para que a Sabesp inicie e conclua essa obra. Então, o que eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, que interceda junto à Sabesp, e para verificar se realmente a CETESB aprovou esse plano e que o senhor Alckmin, que já foi reeleito, solte a verba necessária para a construção desse tratamento de esgoto. Inclusive, eu me interessei pelo assunto porque parece-me que pega um pedaço do meu terreno próximo ao Ribeirão de Conchas, na estrada que vai do frigorífico ali, do batedor de frango. E não me oponho a nada e nem teria condição de me opor, e mesmo que me opusesse, desapropriação é um caminho que a gente teria que tolerar, não é verdade? Mas parece-me que só está faltando a Sabesp arrumar a verba para fazer esse serviço de tratamento. Então, fica aí as colocações aí numa parte do vereador Zé Delbem, fica a sugestão aí, feita ao senhor prefeito também, para que se busque mais informações disso e até mesmo o apoio aí do governo estadual, para que se realmente seja dada esse apoio político para que a Sabesp possa realizar realmente esse trabalho em menos tempo, né? Em menos tempo do que se imagina. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Calil Chaguri para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu gostaria de deixar registrado o seguinte, que o ano está terminando, mais uma vez, começando um novo ano, se começa, e nós não temos resposta, nada, foi contratada uma firma para que nos desse o aval, e até agora a gente parece que não temos resposta disso, do que está acontecendo, do que não está, e o contrato, se não me engano, com essa firma seria até o final do ano, então também continuo não sabendo até o momento responder o que está acontecendo, o que não está. As pessoas que perguntam, eu falo, não sei dizer a resposta, senhor presidente. Então, e mais uma coisa também, hoje é rápido, uso da tribuna, eu fiquei bastante revoltado, uma notícia que eu vi no jornal. Essa notícia dizia o seguinte, que no começo do ano, o senhor prefeito acertou e o PFL teria duas secretarias do PFL. Parabéns, PFL. Merece
Eu não sou contra isso, que eu até acho favorável, claro, tem que ter secretaria, parabéns. Acho que está certo, senhor prefeito, de também oferecer a secretaria, muito certo. O que me revoltou foi o seguinte, a notícia concluiu o seguinte, que o senhor prefeito oferecia duas secretarias para o PFL, vindo com isso a ter maioria na Câmara e poder governar livremente. Então esse final dessa notícia que me revoltou. Porque eu sei que não é por partido, nunca nós, que eu me lembro, que levantou metade contra algum projeto, metade sentou, metade aprovou, metade não, nunca. Tudo que o senhor prefeito mandou, que foi em benefício da população, eu até agora que eu me lembro, todos votaram favorável. E me desminta algum vereador. Entendeu? Então isso me revoltou, não pela maneira de oferecer a secretaria. Não pelo PFL aceitar a secretaria. Parabéns. Me revoltou só por esse fato de dizer que, aí com o PFL, junto, o senhor prefeito, ele vai ter a maioria na Câmara e poderá governar com mais tranquilidade. Então isso me revoltou. Quero deixar registrado esse protesto, que nunca que eu me lembro, seja o que for, que nós votou, algum vereador levantou, votou contrário a isso. Não. Todos sempre foram favoráveis, por unanimidade, sempre aprovaram. E não é por questão de partido esse ou aquele. Seria isso meu registro hoje, nessa tribuna. Eu convido o vereador Tadeu Neder para fazer uso da tribuna. Tá bom ali, tá. Senhor presidente, senhores vereadores, é de forma bastante rápida que eu ocupo essa tribuna, e eu faço para deixar registrado uma observação. Eu costumo falar que a política, para mim, ela me trouxe somente amigos. Ao contrário daquilo que comumente se acontece nos agrupamentos humanos, para mim, no que diz respeito a essa atividade que eu já venho desenvolvendo há alguns anos, ela somente traz alegria. Eu, há alguns dias, tive algumas dificuldades de saúde e pude perceber, nesta ocasião, e sem constatar ou perceber, que existia por detrás das manifestações alguma coisa que transparecesse alguma falsidade ou alguma, vamos dizer, um tapinha nas costas, por mero tapinha nas costas, por mero agrado. E nem teria necessidade, porque eu sou muito pequeno e muito... para pretender achar que alguém vai me agradar. Na verdade, eu pude sentir manifestações de vossas excelências e dos funcionários desta casa e dos amigos que eu tenho em Conchas, que deram bastante força para a gente prosseguir na nossa jornada. Certamente que eu teria que agradecer primeiro a Deus pela graça. Mas eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento a vossas excelências, aos funcionários e aos amigos de Conchas. A segunda parte daquilo que eu teria que falar hoje seria uma parte mais política, porque quando o fato ocorreu eu não estava nesta casa. Foi a saída do vereador Cid Miranda do nosso partido. Ao vereador Cid Miranda, eu só tenho uma coisa a dizer, que eu lamento sua saída. Porque eu tenho como um vereador com estilo próprio, combativo, com vontade, com disposição, olhando para os interesses da população. Então, é nesse sentido que e na condição de líder do nosso partido, que eu teria a dizer isso. Quando eu li a nota no jornal, porque eu não estava na sessão, onde Vossa Excelência se falou num desconforto junto ao PMDB, eu quero crer que eu não percebi, junto ao vereador Benedito Merlin, junto ao vereador Agenor, nenhuma manifestação durante o período que Vossa Excelência esteve em nosso partido, que criasse essa situação.
da mesma maneira que também aos companheiros do PMDB. Eu quero crer que foi uma colocação, eu até respeitando a colocação desse desconforto, mas tenho a certeza que dentro do PMDB você foi bem acolhido. Se as coisas não caminharam da forma que Vossa Excelência reputava como ideal para os teus propósitos, não foi. O PMDB te acolheu e reconheceu em você um vereador combativo, repetindo, com estilo próprio e voltado para os interesses da população. Então, eu falo em nome do PMDB, nós lamentamos sua saída, porque nós perdemos um vereador. E não é questão de ter um vereador a mais ou um vereador a menos, é a questão de ter um vereador que se preocupa com a população. Mas, de qualquer maneira, nós respeitamos o teu posicionamento e desejamos a você boa sorte no PFL, que também é um grande partido, sempre preocupado com os interesses do povo. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador José Delbem para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu vou bater naquela tecla que eu havia prometido a mim mesmo, àqueles que solicitam e aos senhores vereadores a respeito da Rua dos Tomazelas. Esses dias nós tivemos bastante chuva e a gente percebeu a dificuldade que aquele pessoal que trabalha na YD tem para ir até o local onde presta seu serviço. Então, aproveitando a presença do senhor prefeito, eu queria ratificar as colocações que eu tenho feito anteriormente, e sabedor da dificuldade para se fazer um asfalto lá, que se construísse inicialmente, pelo menos de um lado da rua, uma calçada, que se fizesse a guia sarjeta, e o proprietário do terreno, logicamente, vai ter que fazer essa calçada. Porque existindo a calçada, é o primeiro passo para nós termos depois a calçada do outro lado e para nós termos futuramente o asfalto. A gente já percebeu que está se fazendo a guia sarjeta na Avenida Elias Tomazella. Inclusive, ela adentra um pouco na Rua dos Tomazelas. Então, seria interessante que continuasse aquela guia e sarjeta. Porque, havendo a guia sarjeta, primeiro já existe uma delimitação de onde vai ser a calçada, delimitação de onde realmente vai ser aquela rua. E nós já temos casas, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, sendo construídas. Então seria interessante que se voltasse os olhos um pouquinho naquele local, que é muito frequentado, é muito transitado, tanto por pessoas como por veículos. Quanto à Avenida Elias Tomazella, a gente percebe que realmente o tempo não está colaborando, e com aquele asfalto colocado próximo à Coab 2, vai ser possível fazer um desvio para se acertar aquele trecho que sempre causou problema em frente ao centro comunitário. E parece-me que já foi feita uma valeta ali no terreno do Dr. Fábio, ex-delegado de Polícia de Conchas. Então ali, aquela valeta que foi feita dará vazão à água. É isso que precisava ter sido feito há muito tempo, e agora foi. Então ali eu acredito que vai facilitar um pouco para manutenção do asfalto que porventura vai ser feito ali. Uma outra coisa, eu tenho pedido ao senhor presidente que solicite junto ao executivo que encaminhe para nós os planos das obras e serviços executados pelo município. Artigo 117 da Lei Orgânica do município de Conchas. Hoje o senhor Elias Valdrigues solicita, através de uma indicação aqui, para que o Executivo cumpra o artigo 117 do Código Tributário e o 117 da Lei Orgânica. O que é o 117 da Lei Orgânica? Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente deverá constar viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. 2. Os pormenores para sua execução. 3. Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 4. Os prazos para o seu início e conclusão acompanhados da respectiva justificação. As licitações ou obras de serviço público deverão ser precedidas
da indicação do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários sob pena de invalidade da licitação. Segundo, nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo caso de extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo. Terceiro, na elaboração dos projetos de obras e serviços, deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico e cultural e do meio ambiente. Então, a gente conclui ou presume que o Executivo, para todas essas obras que ele está executando e serviços em nosso município, logicamente deve existir um plano respectivo. E nós temos aqui o seu prefeito, temos o secretário. Então, é até interessante a gente comentar esse assunto aqui, porque nós temos, por exemplo, agora, umas reformas nas obras do hospital. Então, eu gostaria que o Executivo encaminhasse para esta Casa de Leis o plano desse empreendimento, dessa obra, desse serviço que está sendo executado, dentro dessas normas que a gente leu aqui. Não é o Zé Delbem que está exigindo, não é o Zé Delbem que está fazendo em termos de crítica, é a legislação que solicita. E para evitar esses comentários que existem na cidade, só faz obra, só faz serviço, só faz aquilo. E, tem licitação, não tem licitação, alguém foi prejudicado na licitação, outro foi beneficiado, alguém foi favorecido, outro foi desfavorecido, prejudicou fulano, beneficiou ciclano. Então, a gente tendo aqui em mãos, nós saberemos a realidade dos fatos. Se houve algum deslize, nós seremos os primeiros a comentar aqui na Câmara. Mas se realmente estiver correto, nós seremos também os primeiros a comentar aqui na Câmara e comentar na cidade. Então, eu acho interessante, não como apenas uma forma de cobrança, mas uma forma de nós tomarmos conhecimento de que está se cumprindo esse artigo 117 da Lei Orgânica, com encaminhamento desses planos respectivos, onde reza o artigo 117 da Lei Orgânica. E aproveito a oportunidade, está o senhor secretário aqui, que logicamente é que sempre encaminha as coisas para a Câmara, mesmo que seja feito por outros departamentos técnicos, para que a gente tome conhecimento desses aspectos legais, para se evitar coisas que muitas vezes podem não condizer com a realidade e com a veracidade dos fatos. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais ninguém inscrito para o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 46 de 2002. Dispõe sobre prolongamento de ruas no bairro dos Lopes, no município de Conchas. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei que dispõe sobre prolongamento de ruas no bairro dos Lopes, no município de Conchas, pretende autorização legislativa para sua aprovação. Sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando-o ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002. José Tadeu Amada Néder, presidente. José Delbem, vice-presidente. Anselmo Eduardo Martellini, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em epígrafe, que dispõe sobre prolongamento de ruas no bairro dos Lopes, no município de Conchas, visto que o mesmo encontra previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002, José Oscar Pavan, presidente, Benedito Merlim, vice-presidente, Elias Rodrigues, secretário. Parecer da Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto que dispõe sobre prolongamento de ruas no bairro dos Lopes, no município de Conchas, visto que atende aos anseios da população. Ao plenário para discussão e votação. É o parecer, Conchas, 5 de dezembro de 2002, Newton Carlos Aliberti, presidente, José Delbem, vice-presidente, Sidney Vira de Miranda, secretário. Em discussão, o projeto 46/01. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Discussão e votação do projeto de lei número 47 de 2002. Dispõe sobre denominação da Rua 15 de Novembro. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei que dispõe sobre denominação da Rua 15 de Novembro
pretende autorização legislativa para sua aprovação. Sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002, José Tadeu Almada Neder, presidente, José Delbem, vice-presidente, Anselmo Eduardo Martellini, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em epígrafe que dispõe sobre a denominação da Rua 15 de Novembro, visto que o mesmo encontra a previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002. Vereador José Oscar Pavan, presidente, Benedito Merlim, vice-presidente, e Elias Rodrigues, secretário. Parecer da Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto que dispõe sobre a denominação da Rua 15 de Novembro, visto que o atende aos anseios da população. Ao plenário para discussão e votação. É o parecer, Concha, 5 de dezembro de 2002, Newton Carlos Aliberti, presidente, José Delbem, vice-presidente, Sidney Vieira de Miranda, secretário. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Discussão e votação do projeto de lei número 48 de 2002. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Parecer da Comissão de Orçamento... Desculpem. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação pretende autorização legislativa para a sua aprovação. Sendo o projeto legal e constitucional e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002, José Tadeu Almada Neder, presidente, José Delbem, vice-presidente, Anselmo Eduardo Martellini, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em epígrafe, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, visto que o mesmo encontra a previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis. Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2002, José Oscar Pavan, presidente, Benedito Merlim, vice-presidente, Elias Rodrigues, secretário. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 12 votos a 0. Passamos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Antônio José Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também é rápida a colocação, apenas no que diz respeito a essa reportagem falando da cidade no dia 4 de dezembro, né, aniversário do município. Eu acho que também concordo com o Zé Delbem, muitas coisas boas em nosso município são feitas e geralmente as pessoas apenas enxergam as coisas ruins. Apenas as pessoas têm muitas qualidades, sempre marcam os defeitos. Então nós temos que valorizar as coisas boas que acontecem aqui, que é da participação tanto do prefeito como nossa. Eu acho que nesses 2 anos que nós estamos juntos em parceria, Câmara e a Prefeitura, nós temos muitas coisas boas que nós realizamos juntos. Tanto a Prefeitura realizou, como os vereadores aqui apoiando, votando a favor de projetos, apoiando o Executivo naquilo que for preciso, criticando o Executivo naquilo que também é necessário, porque as pessoas necessitam de crítica. Porque nós criticamos, a maioria das vezes, com crítica construtiva, que é o dever nosso como vereador, nós fiscalizarmos, nós analisarmos as coisas, mas também criticarmos, porque se a gente for só jogar confete no prefeito, não adianta nada. Nós temos que também criticar para que ele possa ir ajustando as coisas, para que a gente possa caminhar bem na nossa cidade. Então, nesses 2 anos, acho que muita coisa foi feita bem, tanto pelo Executivo como parceria nossa aqui do Legislativo. Há, claro, que muitas coisas a serem feitas também, e muitas coisas erradas que aconteceram, porque ninguém é perfeito. Nós temos lutando, buscando essa perfeição, essas coisas boas que acontecem. Então, nesses aniversários do nosso município, nós temos que comemorar muita coisa boa. Os buracos existentes na cidade são visíveis, sim. Mas tem muitas coisas boas que nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes a gente enxerga só aquilo que nos diz respeito. E tem muitas coisas boas que podem ser vistas. Dentro de qualquer algum trabalho, tanto no passado como agora, nessa atual
né, do prefeito, né, nós vereadores aqui, nessa legislação também. E falando nos buracos que são visíveis, aproveitando a presença do senhor prefeito, eu gostaria de pedir também, porque o meu caminho da roça é todo dia lá para o lado da avenida, é o mesmo do Zé Delbem, né? Que nós fazemos Alberto Palladini, Padre Salvatorianos, aquele trecho ali, e a gente ouve tanta coisa, né? Como o Anselmo falou que houve algumas besteiras na São Paulo, a gente ouve naquele caminho, e quando vê que a gente é vereador, está passando por lá, fala, vocês não estão enxergando? Vocês passam todo dia por aqui? O que é isso, esses buracos aqui perto da ponte e tudo mais? Então, nesse sentido, a gente gostaria que o prefeito também olhasse com mais atenção nesses buracos da cidade, se possível tapasse, porque às vezes um reparo maior com recapeamento é difícil, mas tapar buraco é mais fácil. Então, aproveitando a sua presença, eu gostaria de pedir isso também, para facilitar o nosso trabalho também, que as pessoas exigem bastante. Na parte de limpeza da cidade também, há muita coisa que o pessoal cobra. Eu aqui cobrei mais de 10 vezes sobre a Praça da Matriz, não é porque eu passo lá quase todo dia, ou porque eu frequento a missa. É porque muita gente me encontra lá e cobra, principalmente aposentados que gostam de sentar naquela praça. Porque nem os entulhos que estão lá, das 2 chafariz que foram quebrados, não foram retirados. E aquilo é perigoso, né? As pessoas, tem muita gente que vive com violência, tirando coisas. Tem jovens que estão brincando na grama, fazendo capoeira, outras coisas mais, que lá não é para isso. Então, a gente gostaria que desse uma atenção especial nesse sentido lá na praça, para que ela fique bonita e conservada, como a praça aqui da Tiradentes, que está muito bem, e também na limpeza das ruas, que é difícil, que não acho que não é só a prefeitura, mas os moradores precisavam se conscientizar que cada um pode limpar a frente da sua casa. Não custa nada arrancar os matos. Eu faço isso na minha frente da minha casa, eu cuido das minhas árvores. Por que qualquer um não pode fazer? Limpar a calçada, varrer a rua. Eu acho que a prefeitura não faz só de prefeito e vereadores, mas também da população com parceria, ajudando e colaborando. Que se cada um jogar o lixo dentro do lixo, não tem tanta necessidade de a gente criticar a sujeira da rua. É porque tem gente que não aprendeu a ser educado ainda e começa a jogar lixo por toda parte. Então, dentro da escola, eu acho que nós, educadores, fazemos isso em todas as escolas, mas a população precisa de uma conscientização que é necessário colaborar jogando lixo no lixo. Também os cachorros, que nós já criticamos muitas vezes aqui, tem os defensores na cidade que falam tanto que não podemos tirar os cachorros da rua, que leva para o canil, que estão judiando, mas está uma sujeira de fezes nas calçadas. Eles, os lixeiros de manhã, antes das 6 da manhã, estão recolhendo lixo, depositando nas esquinas para ser mais fácil a remoção nos caminhões, para não ficar virando em todos os trechos, e a cachorrada fica destruindo isso todo dia antes das 6 horas, eu vejo. Então, eu acho que também tem que colaborar. Quem quer ter animais, que tenha em casa, e não na rua solto. Então, é nesse sentido que eu falo mais uma vez da limpeza das nossas ruas, aproveitando a presença do prefeito para que ele dê uma força para nós. É isso aí. Com a palavra o vereador José Delbem. Mais uma vez. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser repetitivo e talvez chato, porque é um assunto que eu já comentei, acho que dezenas de vezes. Eu acho que um jornal é muito importante para a cidade, para o Estado, para o país. Por que ele é importante? Porque é ele que divulga as notícias, os acontecimentos, aquilo que está se fazendo, aquilo que está se deixando de fazer em uma administração, na parte social, na parte de esportes, enfim, em qualquer setor da atividade humana, o jornal tem o seu espaço para transmitir os acontecimentos, as notícias à população. E eu acho que o jornal, ele é, na realidade, não um transmissor de notícias, um divulgador de notícias. Ele é, na realidade, um documento histórico. Por que ele é um documento histórico? Porque ele retrata a vida de um município. Ele conta a história do início, do desenvolvimento, do que se tem como expectativa futura de um município. E ele vai servir, vou repetir o que eu sempre tenho dito, como uma fonte de investigação, uma fonte de coleta de dados para estudantes das escolas, para pessoas interessadas em saber de coisas que aconteceram em épocas passadas. Então, o jornal tem que ser algo sério, tem que ser algo que transmita a realidade que está acontecendo, sem deturpação dos fatos.
Não estou dizendo com isso que ele tem que ser só positivo ou só negativo, não. Ele tem que transmitir aquilo que realmente está acontecendo, com imparcialidade. E deixe lá uma página, vamos dizer, para os editoriais, para as suas opiniões pessoais, não é verdade? Porque todo mundo tem opinião pessoal, a gente tem que respeitar também as opiniões pessoais. Mas eu acho que um jornal é importantíssimo. E a gente fica satisfeito de ver que em Conchas nós temos o Informativo, temos o Alerta, temos a Comarca, né? Nós temos aí 2, 3 jornais, tem um esporádico que em época de eleição aparece, que é o do Wilson, não é verdade? Depois desaparece também, é que nem um cometa. Quando precisa fazer campanha, ele aparece, depois desaparece. Então, a gente observa isso. Mas eu quero parabenizar os donos dos jornais e solicitar os mesmos. Contem as histórias, demonstrem ou mostrem para a população aquilo que está acontecendo, aquilo que se almeja, aquilo que se fez. É muito interessante isso e não se esqueçam, o jornal é um documento histórico que vai servir para futuras investigações, futuras tomadas de informações. Por isso que eu acho importantíssimo. Voltando a falar a respeito de asfalto também, nós temos mais 2 locais em Conchas que precisam e merecem ser asfaltados. Aquela via Orlando-Tóquio, que liga a Rua Minas Gerais à rodovia do Porto, rodovia Nivaldo Lopes. E o trecho que liga a Rua Amazonas à Rua Minas Gerais. E eu queria solicitar o empenho do senhor prefeito nesse sentido, e também enaltecer a pessoa do Zelão Pavano, nosso vereador, que na visita que teve aqui o deputado Crespo, ele conseguiu a assinatura de todos os vereadores, do Legislativo de modo geral, e do Executivo também, solicitando uma verba para o asfaltamento da Rua de Tomazelas, para o asfaltamento desse trecho que liga a Minas Gerais à rodovia do Porto, e mais um trecho da Estância Cristal, se não me engano. Então, a gente tem que louvar o trabalho do vereador Zelão e tomara que realmente isso aconteça. Porque esses locais que nós citamos aí, Rua dos Tomazelas, esse trecho ali de Orlando-Tóquio e a marginal ali, o Cris Maracini, elas realmente têm um movimento que merece que se coloque ali um asfalto. Muitos dirão, é porque ele mora lá perto. Também é porque eu moro lá perto, é claro. Não resta a menor dúvida. Eu morando lá perto, tem outras pessoas que também moram e que solicitam para a gente que interceda junto ao Executivo ou a quem tenha condições para conseguir uma verba para fazer esse asfalto. É um sonho que essas pessoas têm e a gente espera que para 2003 se torne realidade, não é verdade? Era o que eu tinha que dizer. Eu dizia, realmente, muito bem lembrou o vereador aqui, aquele trecho serviu como desvio para os caminhões. Inclusive, na época, o prefeito Miguel José Caran solicitou o auxílio da cerâmica, ex-Cerâmica Lopes e Companhia, e nós também colaboramos para a abertura daquele trecho, colocando caminhões e colocando máquinas para fazer aquela abertura. E nós solicitamos, então, das autoridades conchenses e talvez os deputados consigam essa verba para o asfalto desses locais que nós citamos. É só isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Elias Valdride. Senhor presidente, senhores vereadores, é só para comentar sobre essa indicação que eu estou fazendo de entrada hoje na Câmara, solicitando a colocação de placas nas reformas e obras novas efetuadas pelo poder público e correlatos com o Hospital Municipal, enfim, todos os logradouros públicos ou que recebem verba do poder público. E não é só isso que eu vou comentar. Aproveitando, como todos disseram, a presença do prefeito, não sei se ele ainda está aí, que nós tivemos nomenclatura de ruas e logradouros públicos e não foram colocadas as placas com as denominações. Esses dias eu estive lá no Jardim Santo Antônio, próximo da Coab 4, procurando um senhor que mora numa rua lá e
nem a numeração da rua, nem o nome da rua, e foi muito difícil de encontrá-lo. Só pude encontrá-lo deixando recado para conhecidos, para amigos, para que é a coisa de interesse dessa pessoa, e consegui encontrar por deixar recado para amigos e conhecidos, que no fim chegou até mim essa pessoa. Então tem aqui, que eu lembro, a rua Valdemar Ribeiro, a rua Irani de Oliveira, a rua, enfim, todas as ruas que foram denominadas nos últimos 3 anos ou 4 anos, elas não se encontram com as placas denominativas dos homenageados, porque a Câmara se preocupa em fazer a história, em perpetuar a história, dando nome dos nossos antepassados queridos e importantes, e é justo que, depois dessa homenagem feita oficialmente pela Câmara, a Prefeitura providencie a nomenclatura devida nesses logradouros públicos, nessas ruas, enfim, em tudo que foi denominado. É uma facilitação, tanto da parte dos carteiros da nossa cidade, como é orgulho daquelas famílias que vivem e têm seus entes homenageados e gostariam que essas placas fossem colocadas o mais breve possível. É isso, senhor presidente. É isso, senhores vereadores. É isso, senhor prefeito, que eu queria lhe pedir urgentemente que fosse colocado. Já é a 10ª ou 12ª vez que eu peço isso aqui na tribuna da Câmara, ou no uso da explicação pessoal. Mais uma vez estou solicitando o mesmo benefício. Obrigado. Eu consulto o plenário. Eu acho que há necessidade de marcar uma extraordinária para segunda-feira. Ou não? Depois dessa ordinária. Não marca a extraordinária? Nós não temos que aprovar primeiro isso daí para depois. Isso. Então não precisa extraordinária? Tudo bem. Então, não tendo mais ninguém para explicação pessoal, eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 11, às 19h30.